Um comediante foi condenado por fazer uma piada. Ao mesmo tempo, políticos que roubaram milhões continuam soltos. Essa é a justiça no Brasil que você confia? Estamos vivendo uma ditadura disfarçada de democracia? O Brasil vive um tempo sombrio. A justiça, sob o comando de Alexandre de Moraes, parece ter deixado de ser um pilar da democracia para se tornar uma torre de controle absoluto. A recente condenação do comediante Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão, além de 1,4 milhão em multas e mais de 303 mil por danos morais coletivos, é uma prova concreta de que não estamos mais falando de justiça. Estamos falando de vingança institucionalizada. Sim, piadas ruins podem incomodar, mas prender alguém por palavras, enquanto corruptos e criminosos seguem livres, mostra que a balança da justiça brasileira está quebrada. E o pior, quebrada de propósito. Em Isaías 10, versículos 1 e 2, Deus já denunciava esse tipo de manipulação. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para privarem os pobres de seus direitos e para negarem justiça aos aflitos do meu povo. A lei que deveria proteger agora oprime. O STF, que deveria garantir a liberdade de expressão, hoje aprisiona a própria ideia de liberdade. O problema não está apenas em Léo Lins, mas na lógica. Você pode zombar de Deus, da fé cristã, da Bíblia ou de quem tem valores conservadores, mas não pode tocar em certos grupos sociais ou políticos. Existe uma agenda por trás da toga. Enquanto isso, fraudes de bilhões no INSS, escândalos de corrupção e desvio de verbas públicas seguem sem a mesma rigidez. Onde está o mesmo zelo punitivo para esses casos? A Bíblia afirma em Provérbios 17:15: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, ambos são abomináveis ao Senhor. E mais em Miqueias 6, versículo 8, Deus deixa claro o que ele espera. Foi-te revelado, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor exige de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. A justiça que se tornou seletiva é, na verdade, injustiça legalizada. Para o estoico, a perda da liberdade externa não justifica a perda da liberdade interna. Para o cristão, a verdade deve ser proclamada mesmo que custe tudo. Jesus foi condenado injustamente e ainda assim não negou a verdade. Somos chamados a seguir esse exemplo. Não calar, não se curvar, não se vender. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo mexeu com você. Então já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilha esse episódio com alguém que precisa abrir os olhos. Como esse autoritarismo afeta a cultura, o humor, o pensamento livre. E o que isso revela sobre o futuro da nossa sociedade. Quando o medo molda a cultura, o silêncio que contamina a sociedade. A condenação de Léo Lins não é um caso isolado, é um recado. Um aviso claro de que ninguém está a salvo e que qualquer voz fora da narrativa dominante pode ser punida com brutalidade. O efeito é silencioso, mas profundo. Humoristas se autocensuram, professores medem cada palavra, canais de opinião são desmonetizados, criadores de conteúdo desaparecem. Esse clima de medo não é acidental, é estratégico. O nome disso é engenharia social autoritária. Não é preciso calar todos, basta fazer com que cada um se cale sozinho. Como diz George Orwell em 1984, o pensamento herege será impensável, mesmo para quem deseja cometê-lo. Mas isso não é apenas uma teoria literária. É o Brasil de 2025. Quantos artistas você vê hoje dizendo, isso eu não posso falar? Quantas igrejas estão com medo de pregar contra o pecado por causa de processos? A liberdade de expressão está sendo minada por dentro. Não é um decreto, é um clima. Segundo Timóteo 4, 13 e 4, já previa isso. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se cercarão de mestres segundo suas próprias vontades, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. A cultura está sendo moldada por conveniência, não por convicção. O humor que criticava políticos virou bajulador de ideologias.
O jornalismo que deveria fiscalizar virou relações públicas do Estado. A arte que deveria confrontar virou propaganda. Essa não é a liberdade que nos prometeram. É uma farsa. O estoicismo ensina que devemos viver segundo a razão, com coragem e virtude, mesmo sob perseguição. Mas o cristianismo vai além. Diz que a verdade liberta, mesmo que te custe tudo. Em João 8, verso 32, Jesus afirma: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas e se não quisermos mais a verdade? E se a sociedade aceitar a mentira como forma de viver em paz? Então a injustiça vence, não porque é forte, mas porque ninguém mais ousa resistir. Vivemos em um país onde a justiça deveria ser cega, mas parece enxergar muito bem quem está do lado certo do poder. A Constituição Federal garante liberdade de expressão, mas quando essa liberdade incomoda os donos do sistema, ela é rapidamente rotulada como discurso de ódio, fake news ou atentado à democracia. A lei se tornou uma arma nas mãos de poucos. Casos como o de Léo Lins evidenciam isso. Um humorista sendo condenado com base em uma piada que desagradou a elite judiciária, enquanto verdadeiros criminosos, que desviaram milhões, seguem livres. E o que dizer dos poderosos que fraudes gigantescas no INSS, nas estatais e nos fundos públicos? Nenhuma manchete, nenhuma prisão, nenhum juiz no plantão da madrugada emitindo ordem de prisão. Estamos diante de um sistema onde a balança da justiça não pesa os atos, mas quem os comete. A toga se tornou capa de impunidade para uns e guilhotina para outros. Mas o que diz o estoicismo diante disso? Os estoicos defendem a retidão moral acima das circunstâncias externas. Para Sêneca, nenhuma injustiça é mais grave do que a que vem dos que deveriam proteger os justos. E é exatamente o que vivemos. Aqueles que deveriam proteger os cidadãos usam sua posição para silenciá-los. E o cristianismo? A palavra de Deus denuncia essa manipulação com firmeza. Veja, Isaías 10, versículos 1 e 2. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressores, para privarem os pobres dos seus direitos e para com violência tirarem dos aflitos do meu povo o que lhes pertence. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Provérbios 17, 15. E mais, Salmos 94, versículos 20 e 21. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Eles se ajuntam contra a vida do justo e condenam o inocente à morte. Não se trata de um problema político, mas espiritual. A injustiça é uma consequência da ausência de temor a Deus. Quando o homem se coloca como juiz supremo, ele destrona o verdadeiro justo juiz, Jesus Cristo. O cristão não se curva diante das ameaças do sistema, pois sabe que, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mateus 5, versículo 6. O mundo precisa de homens e mulheres que tenham coragem de permanecer íntegros, mesmo quando tudo ao redor está corrompido. Precisamos mais do que leis. Precisamos de justiça verdadeira, que só pode nascer em corações transformados por Cristo. O silêncio da maioria e o peso da omissão. Vivemos dias em que a injustiça se tornou um espetáculo público. De um lado, um sistema que cala humoristas. Do outro, pessoas que saqueiam o país impunemente. Mas o mais assustador não é o autoritarismo explícito, é o silêncio ensurdecedor da maioria. Onde estão os bons? Onde estão os que dizem seguir a verdade? O que acontece com uma sociedade em que a covardia é disfarçada de neutralidade? Sêneca, o estoico, escreveu: aquele que não se opõe ao mal, o alimenta. E aqui, até mesmo a filosofia secular já enxergava que a omissão diante do mal é uma forma de cumplicidade. Afinal, quantas injustiças já aconteceram por causa de homens bons que preferiram se calar? O silêncio, muitas vezes, é mais perigoso que o próprio discurso autoritário, porque o silêncio dá ao tirano a falsa sensação de que todos concordam com ele. A Bíblia vai além.
Ela denuncia a omissão como pecado. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4:17. E também alerta que os covardes terão seu destino reservado. Mas os covardes, os incrédulos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21, verso 8. Cristo nunca se calou diante da injustiça. Mesmo diante do Império Romano, dos fariseus, dos poderosos, ele confrontou com verdade, com coragem e sem medo das consequências. Se somos discípulos de Cristo, então por que temos medo de levantar a voz? O silêncio da maioria é a base do trono dos tiranos. Não é preciso censurar todos, basta calar os que têm coragem e fazer com que os outros tenham medo de perder seus empregos, suas amizades, suas plataformas. Assim, a máquina da injustiça avança, não só com o apoio dos maus, mas com a omissão dos bons. Diante de tanta injustiça, autoritarismo, censura e silêncio, muitos se perguntam: o que podemos fazer? A resposta não está em ideologias, partidos ou revoluções humanas. A verdadeira resposta sempre foi e sempre será Cristo, o padrão de justiça. Jesus não apenas falou sobre justiça, ele viveu a justiça perfeita. O Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Salmos 37, versículo 28. Enquanto o mundo se curva diante de homens poderosos, Cristo enfrentou a elite religiosa e política de seu tempo, não com ódio, mas com verdade, compaixão e coragem, e pagou o preço máximo por isso. O Evangelho transforma Cristo, transforma corações covardes em corações corajosos. Ele desperta vozes silenciadas, fortalece mãos cansadas e nos dá um senso de missão que vai muito além das consequências humanas. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. 2 Timóteo 1, versículo 7. A responsabilidade do cristão. Não fomos chamados para ficar em cima do muro. Cristãos não vivem por popularidade, mas por convicção. Não andam conforme as tendências, mas conforme a verdade do Evangelho. A cruz que carregamos é pesada, sim, mas mais pesada será a cobrança por termos nos calado quando o mundo gritou mentiras. Cristo não foi neutro diante da injustiça, e seus seguidores também não podem ser. Se queremos viver com integridade, coragem e justiça, então precisamos nos posicionar com firmeza, com sabedoria e com fé, não para defender comediantes, mas para defender o princípio da liberdade e da verdade, pilares que o próprio Deus estabeleceu. Chegou a hora de parar de se esconder. Chegou a hora de levantar a voz, não por ideologia, mas por fidelidade a Cristo. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Provérbios 31, versículo 8. Se este conteúdo te confrontou ou te despertou, então inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque não basta acreditar na verdade, é preciso viver por ela. Até o próximo episódio.